Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres porque, mesmo nessa situação, nesta pandemia, ainda temos a alegria de glorificar e bendizer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós estamos no mês da família e louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um dos irmãos, esta família maravilhosa da Primeira Igreja Batista, que constitui o nosso hall de membros e tem, através da força desta família, tornado a nossa igreja, mesmo que sendo pequena, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja firme nos preceitos do Senhor. Em tempos difíceis como este, nós podemos nos alegrar em saber que mantemos a doutrina, as sãs doutrinas, e isto é agradável ao Senhor. Por isso nos traz esse sentimento de poder louvar, glorificar ao nosso Deus. Meus irmãos, como nós estamos falando, maio, o mês da família, infelizmente não podemos fazer os cultos os quais nós tínhamos programados, toda a família em cada domingo apresentando aqui no templo a direção, a pregação, mas nós podemos ainda através do Zap levar a mensagem de alegria, de paz aos irmãos. Como nós estamos falando sobre família, gostaria nesta noite, através da mensagem, pensarmos na família sendo um projeto divino. Irmãos, tudo aquilo que é de Deus e que vem de Deus sofre uma grande pressão, uma luta muito grande do mundo, porque o mundo não se alegra das coisas de Deus. E aproveitando esta quarentena, este período que nós estamos e podemos, porque estamos praticamente parados, fazer um balanço de tudo o que está acontecendo. E pensando também dentro do seio familiar, nós sentimos receio, sentimos medo. Tudo o que está acontecendo é novo para nós. Tanto que vejo que todos estão preocupados com a questão do emprego. Está havendo um desemprego geral. E isso pode amanhã ou depois atingir membros da nossa igreja. Então tudo é novo e nós ficamos também com medo. É natural nós termos medo. Medo do desconhecido, pois ele é incerto. Mas uma questão é fato. Mesmo que os prognósticos são tenebrosos, mesmo que as notícias não são boas, nós ainda estamos, irmãos, firmados no Senhor Jesus Cristo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E dará a nós a tranquilidade e a segurança. E quando nós falamos em tranquilidade e segurança, lembramos da família. Família é o seio onde nós encontramos um porto seguro, local que foi preparado por Deus para a nossa proteção. Irmãos, vamos ler aqui o texto que vai servir de base para a nossa meditação, Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Depois o versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Gênesis 2, versículos 18 ao 25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, e os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Como eu disse, meus irmãos, no maio, o mês da família, eu gostaria que nós pensássemos sobre o projeto divino que é a família. Você parou para pensar o que seria ou como seria a sua vida sem a sua família? Você parou para pensar, meu irmão, minha irmã, sem o seu esposo, sem a sua esposa, sem os seus filhos? O que seria de você? A sociedade atual tem apoiado e investido num modelo de família que não é o modelo familiar planejado por Deus, mas que, na verdade, é o inimigo de nossas almas, o diabo, que quer destruir este projeto de Deus, a família. Não podemos ser chamados de família, ou melhor, não pode ser chamado de família, a união de dois homens. Também não pode ser chamado de família a união de duas mulheres. Isso, meus queridos irmãos, é sodomia. E é contra os princípios de Deus. Todo ser humano é o resultado da união de um homem com uma mulher, que pelo amor resolveram construir uma família. Muitos lares alcançam o objetivo e são bem-sucedidos. Já outros, infelizmente, não conseguem e fracassam. E pior, meus irmãos, é uma grande maioria. Por isso, quando eu, pastor Antônio Carlos, olho para a família do irmão Walter, família do irmão Milton, família do irmão Anísio, agora o Gustavo construindo a sua família, Tiago construindo a sua família, e todos os demais irmãos, Robson, Tim, cada um construindo, iniciando sua família. Alexandre, Chebeck chegando, Anderson e tantos demais irmãos construindo as suas famílias. E eu olho para essas famílias com alegria. A alegria porque eu sei, logicamente, que há problemas, que há dificuldades, como em qualquer outra família, mas que vocês, meus queridos irmãos, vocês, minhas queridas irmãs, buscam fazer com que a sua família seja uma bênção. E esta família é vista por todos com alegria. Esta família é vista pelos de fora e veem que vocês estão no caminho certo. De geração para geração. De pai transferindo para filho, de mãe transferindo para filha, o objetivo, o alvo de fazer da família bem-sucedida. Como eu disse, há problemas, há dificuldades, há falhas, porque somos humanos. Mas o resultado final
é uma bênção, pois os próprios filhos de vocês mostram que vocês estão no caminho certo. Por isso, Deus abençoe, meus amados irmãos. Milhares de filhos desajustados dessas famílias que foram constituídas e estão em desajuste são resultado de famílias que, infelizmente, não se acertaram. E estes filhos trazem na mente uma visão de que constituir uma família é uma fria. É uma instituição falida e não convém investir. Irmãos, algumas razões porque se formou este caos familiar. Primeiro, os pais deixaram o papel de educar e formar o caráter nos filhos. Os pais repassaram a responsabilidade de educar para a escola, para as igrejas, para a TV. No meu tempo, era a babá Xuxa. Hoje não sei quem tem as suas babás de preferência. E eu vejo muitas vezes com tristeza babá celular. Crianças pequenas, grudadas e viciadas no celular. Os pais não investem tempo com os filhos. Eles têm o trabalho, têm a profissão e não têm tempo para os seus filhos. Meus amados irmãos, o pai, a mãe precisa dedicar tempo aos seus filhos. Eu sei que muitos pais, muitas mães trabalham e aí o filho fica um período na creche ou com outras pessoas, mas é imprescindível. Não é nem a quantidade de tempo, meus queridos irmãos, mas a qualidade de tempo que você dedica aos seus filhos. Se você trabalha, mãe, se você trabalha, pai, então é necessário vocês tirarem um período, tirarem um dia da semana para dedicar aos seus filhos. E é complicado, porque muitas vezes o pai, a mãe chegam do trabalho cansados e ainda tem que dedicar tempo aos filhos, que tem uma bateria que, olha, é uma bateria muito forte. Mas é importante vocês, pais, dedicarem tempo aos seus filhos. Muitos pais gostariam de estar livres dos filhos. Triste isso, né? Pois se tornam os seus filhos um empecilho. E o resultado são adolescentes e jovens rebeldes. Esta semana, vendo no noticiário, um jogador de futebol da Espanha, ele matou sufocado o seu filho de 5 anos, porque ele disse que não gostava do filho. Triste isso. Irmãos, como cristãos, precisamos tomar cuidado. Muitos cristãos estão agindo como o mundo. E a minha preocupação maior é que os pais que foram criados na igreja não valorizam criar os seus filhos nos preceitos bíblicos. Não os levam para a EBD. Não procuram colocar em seus filhos os ensinamentos do Senhor desde pequenos. E ainda dão exemplos negativos, trocando os cultos por qualquer outra programação. Como eu disse a vocês, pais, vocês devem sim incentivar os seus filhos e estarem com eles. Mas já pensou um culto de domingo, você ir comer uma pizza e não levá-lo no culto? Não seria possível você ir ao culto e depois ir comer a pizza? Ir à escola bíblica dominical, depois ir bater uma bolinha com seu filho? Mas o que nós vemos muitas vezes é que os pais cristãos,
deixam seus filhos fazerem aquilo que bem entendem, não buscam os preceitos bíblicos, e aí depois chegam a dizer: aonde foi que eu errei? Nós vemos exemplos nas Escrituras, Eli com seus filhos, Samuel com seus filhos, eles erraram. Davi, o rei Davi com seus filhos, também erraram. Irmãos, as Escrituras nos mostram os erros desses homens de Deus para que nós possamos nos atentar e não fazer o que fazem. Conheço muitos pastores maravilhosos, pastores que dedicam as suas vidas à Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas infelizmente estes pastores esquecem da sua casa, esquecem da sua esposa, esquecem dos seus filhos. E aí se tornam pastores derrotados, por melhores que sejam. Primeiro, em casa, cuidando da casa. Temos a responsabilidade de viver e transmitir esta verdade, meus queridos irmãos. A família é um projeto de Deus. Nesses tempos conturbados, onde nós vemos aí a grande maioria dos jovens e adolescentes sem uma direção, sem um rumo, e infelizmente a cabeça deles é o sexo sem compromisso, mas sexo sem compromisso traz outros tipos de compromissos, que é vir uma criança, como tem ocorrido, e alguns do mundo dizem: vamos abortar, fazer o aborto, isso, aquilo. Não é o resultado, é um mal gerando um mal maior. Mas ensinar esses filhos a estarem dentro do projeto de Deus. Quando nós olhamos Abraão pedindo para o seu servo Eliezer que fosse buscar uma esposa para o seu filho Isaque, a responsabilidade de Eliezer era muito grande. E ele orou, clamou a Deus para que encontrasse a mulher certa para Isaque. E olha, irmãos, se nós olharmos aquele contexto, é totalmente diferente. Não era Isaque quem iria escolher, mas o servo de Abraão. Hoje não, hoje você mesmo, jovem, você mesmo, menina, pode ir orar e colocar diante de Deus e escolher o varão para a sua vida, a varoa para a sua vida. E aí vocês verão Deus direcionando. Deus criou os céus, mares, terra, natureza e todos os animais. E viu Deus que era muito bom. Deus criou o homem e a mulher e viu que era muito bom. Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. E uma das bênçãos que nós vemos dentro de um lar é a vinda dos filhos. Os filhos são bênçãos, são heranças de Deus para os pais. Deus ordenou: deixe o homem, o seu pai e a sua mãe, e una a sua mulher e seja uma só carne. Deus colocou o homem como líder e a mulher como ajudadora, auxiliadora. Estes conceitos não podem ser mudados. Esses conceitos, por mais que as pessoas dizem: isso é uma sociedade patriarcal, a sociedade machista, não é, irmãos. É o projeto divino de Deus para as famílias. Porque se não tiver uma organização, se não tiver o líder, se não tiver aquela que acompanha, que ajuda, não tem um seguimento correto. Se cada um pensar pela sua própria cabeça, se o homem pensar de um jeito, se a esposa pensar de um jeito, se ele fizer de um jeito, se ela fizer de outro jeito, não vai se sustentar esse lar. Mas quando o homem é líder na direção, e quando eu digo homem líder, ele sim tem que perguntar à esposa, tem que tirar conselho com a esposa. Se ele entender que o conselho da esposa é o melhor que o que ele está pensando em fazer, siga a esposa, obedeça ao direcionamento da esposa. Foi assim que Deus preparou, que Deus planejou para que acontecesse. Agora ele tem que tomar a direção, ele tem que tomar as rédeas.
Ele tem que deixar o direcionamento. E primeiramente, meus queridos irmãos, homens, primeiro, os caminhos do Senhor. Esse é um princípio não negociável. Não negociável. Os princípios do Senhor para orientação para a sua esposa, orientação para os seus filhos, é seu dever, meu irmão. Se nós cristãos não valorizamos esses princípios, e muitos não valorizam esses princípios, como as pessoas do mundo vão valorizar? Precisamos crer cada dia. Deus planejou, Deus projetou, Deus idealizou a família lá no Éden. Começou no Éden e depois, com o pecado do homem, saiu do Éden e aí por todo o mundo. O mesmo Deus lá do Éden é o mesmo Deus hoje, nos nossos dias. Ele nos ajuda a resolver os problemas familiares, ele nos instrui a olharmos a sociedade que está dominada pelo pecado e, portanto, nós não seguimos os preceitos da sociedade. Eu fico muito triste, meus irmãos, quando eu olho a Suprema Corte do nosso país tomando decisões contra a palavra de Deus. A Suprema Corte do nosso país, que deveria primeiramente olhar para as Escrituras, ver a sabedoria que há na palavra de Deus, é a mesma Suprema Corte que está tomando decisões contra a família de Deus. O fato de sermos salvos por Jesus não nos livra de algumas dificuldades nas nossas famílias ou no nosso dia a dia. É interessante, irmãos, nós vemos aí alguns jargões evangélicos que dizem que pelo fato de você ser salvo e você é o filho do rei, você é príncipe e nada vai te acontecer, que você vai esmagar a cabeça da serpente, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, fazer mais aquilo. Mas nós temos que seguir com o princípio que o Senhor Jesus nos disse. Pai, peço que não nos tire do mundo, não tem como nos tirar do mundo, mas que nos livre do mal. O mal está rodeando a nós. Portanto, irmãos, a oração do Senhor Jesus Cristo não é para que nós sejamos tirados do mundo, pois se nos tirar do mundo, quem vai pregar, quem vai falar do Evangelho, quem vai testemunhar às pessoas do mundo? Mas que nos livre do mal. E, portanto, nós estamos sujeitos ao mal. Tanto é, a demonstração está aí na pandemia. A pandemia está atingindo cristãos e ateus, salvos e não salvos. Mas louvado seja Deus que nós, cristãos, olhamos a pandemia de uma forma, a encaramos segundo os preceitos de Deus, e as pessoas do mundo estão olhando de outra forma. E nós, como eu disse na abertura, a família como um porto seguro, nesses momentos de tristeza, de aflição, de agonia, quando nós entramos para dentro de casa, fechamos a porta, sentimos a segurança. Não é por causa da casa, não é por causa da porta, mas é porque é uma família. Porque é um seio ali formado por Deus. A esposa, o esposo, os filhos. E aí nós sentimos a segurança de Deus. Lutas, meus irmãos, sempre vamos ter. A questão é como nós vamos enfrentar essas lutas. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a vocês, que nós possamos continuar na jornada. Eu confesso a vocês que pensava que essa pandemia ia ser um tempo menor, mas infelizmente não foi. E as previsões aí indicam que nós teremos pelo menos uns 2 meses ainda pela frente de restrições, de quarentena.
Mas não esqueçam, meus queridos irmãos, Deus está no controle. Deus está no direcionamento. Oremos. Pai de amor, nós somos gratos porque o Senhor é um Deus de amor. E nesses momentos, ó Deus de aflição, para todo o mundo, para o nosso país, para o povo brasileiro, para as nossas famílias, Senhor Deus, quando tememos o desemprego, tememos o que vai acontecer no dia seguinte, muitas coisas que estão acontecendo são novas para nós, mas nós não podemos esquecer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que o Senhor prometeu cuidar de nós, nos guardar e nos dar a segurança até chegarmos às mansões celestiais. E por isso, ó Deus, nesse momento eu quero louvar e benzer o Teu santo nome. Glorificar a Ti, Senhor Deus, porque constituíste a família. E, ó Deus, eu agradeço pelas famílias da nossa igreja. Agradeço, ó Deus, por esses homens valorosos, por essas mulheres auxiliadoras, ajudadoras, pelos filhos, ó Deus, que o Senhor tem dado a essas famílias e nós podemos ver através da atitude dos filhos que os pais acertaram. E eu louvo a Deus, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Dirija-nos, ó Deus, dá-nos tranquilidade, a paz, e que neste domingo possamos entender as maravilhas do Senhor, possamos ver o desabrochar de uma flor, possamos ver que nas pequenas coisas o Senhor está no direcionamento e o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai de amor, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.